Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal Construção Online. A aula de hoje é sobre segurança no trabalho, mais especificamente sobre o uso de equipamentos de corte na construção civil, como serra circular, serra mármore e esmerilhadeira. Já compartilhe esse vídeo com seus contatos e vem comigo que eu vou te ensinar como utilizar esses equipamentos com segurança. A aula de hoje é sobre equipamentos de corte. Essa primeira máquina que eu vou mostrar para você é a serra mármore. Ela foi desenvolvida para cortar todos os materiais possíveis de ser cortado com um disco liso, igual esse disco aqui que eu estou mostrando. Essa seta que tem aqui na proteção, ela indica a rotação do disco, a qual lado que ele vai girar. E quando você for instalar um disco, no disco também tem uma seta, então tem que instalar na mesma posição. Esse equipamento tem uma base aqui na parte de baixo chamada mesa, que tem regulagem com esse parafuso aqui para regular a profundidade do corte. Se você que precisar fazer um corte mais profundo, deixa regulado com toda a profundidade, que ela corta até 3,5 cm, até 3,5 cm, mas podem regular para cortar um corte também mais superficial. E sempre apoiar dessa forma, apoia primeiro a máquina em cima da peça que vai ser cortada, dessa forma, para depois então seguir o corte, né? Começar a cortar a peça que precisa ser cortada. O disco vai girar nesse sentido, observe. Esse disco liso também é usado para cortar tijolo, sempre apoiando primeiro a base da máquina, ó, nunca assim, sempre ó, assim também, assim, ó, sempre assim, ó, apoiando primeiro a base da máquina na peça para depois começar o corte. Aí sim, o corte é feito com segurança. Olha como fica. Aí é só cortar todos os lados do tijolo e ele quebra. Também podemos cortar telha cerâmica, igual essa aqui. Eu vou cortar uma para você ver. No mesmo sentido, né? Apoiando sempre a parte da base da máquina para depois iniciar o corte. Pode ser cortado essas telhas, pode cortar também telha, fibrocimentos, pedras, vários materiais que podem ser cortados com esse disco liso. Com esse equipamento também pode ser cortado madeira e ferro. Eu vou mostrar para você como que faz para cortar madeira e ferro. Tem esse disco aqui, ó, que é apropriado para cortar madeira. Ele já vem com essa dimensão que dá certo no encaixe aqui da serra mármore. E esse outro disco aqui que eu vou mostrar, esse aqui é o disco abrasivo, é para cortar ferro, para cortar metal. Então também pode ser utilizado na serra mármore. Essa chave é a chave que já vem junto com a máquina, então sempre que for trocar o disco, utilizar essa chave. Não fica utilizando o alicate e outro tipo de equipamento que vai danificando a máquina. Sempre quando for fazer a troca do disco, desconectar o fio da fonte de energia. Sempre desconectar, porque na hora que está fazendo a troca pode acionar a máquina sem querer, né, por acidente, e sofrer lesões aí na sua mão, sofrer acidente de trabalho. Olha como que coloca a chave, né? Coloca a chave maior na parte do parafuso e depois com a chave pequena faz o giro sempre no mesmo sentido que gira o disco. Você vai utilizar para soltar, né, para retirar o disco. Então no mesmo sentido, ó, só um leve toque ela já solta. E depois para botar outro disco e apertar, então no sentido oposto, né? Vamos tirar aqui, ó, tira essa parte de cima que é aqui, né, que suporta ali, que fica fixo, coloca o outro disco, sempre no sentido que ele vai cortar, é no sentido que tem a seta, então ele vai girar assim, coloca o disco nesse sentido,
E se você colocar ao contrário, ele não vai cortar. Ele não vai cortar, ele vai fazer bastante fumaça, vai queimar a madeira e não vai cortar. Sempre colocar bem centradinho, bem certinho. Aqui nessa parte tem um encaixe, para encaixar certinho. E depois colocar o parafuso e com um leve aperto ele já vai fixar, porque conforme vai o giro do equipamento, ele vai apertando cada vez mais, então não tem o risco de soltar. Agora, no mesmo sentido, coloca a chave grande e faz um aperto com a chave pequena. Enquanto você está utilizando esse equipamento com disco liso, ele não é tanto perigoso, não é tão perigoso. Agora, com esse disco de madeira, ele se torna muito perigoso. Esse equipamento tem uma rotação muito mais alta que a serra circular. Além disso, o disco desse equipamento fica no lado do operador. Então, qualquer distração, se for cortar uma madeira que ela venha trancar, ela vem direto no operador. Enquanto a serra circular, que é esse outro equipamento aqui que eu vou mostrar para você, observe que o disco fica localizado no outro lado do equipamento, onde não vem encontro com o operador. Além de o disco ser do outro lado, esse equipamento tem esse cabo de apoio, onde permite segurar a máquina firme com as duas mãos, para não ter o problema de trancar e causar acidente. Essa outra trava que tem aqui, é uma trava que ela só gira, ela só aciona o gatilho depois que acionar essa trava. Aperta na trava e aí então ela liga. Se não apertar, não tem como ligar. Pode fazer força aqui, não aciona o motor da máquina. Um outro item importante de segurança que essa máquina tem é essa proteção de disco. À medida que a máquina vai avançando no corte da madeira, essa proteção vai subindo e dando espaço então para o disco cortar a madeira, sempre apoiando a mesa, que é essa base, em cima da madeira que será cortada. E aí automaticamente essa proteção sobe e libera o disco inteiro para cortar. Essa máquina corta 7 centímetros de profundidade o corte na madeira. Então é muito importante essa proteção, porque assim que terminar o corte ela já volta para o lugar. E aí pode então colocar a máquina em cima da mesa ou qualquer outro lugar, que o disco não fica correndo o risco de causar acidente. Eu vou fazer alguns cortes aqui com essa máquina para você entender como que funciona essa parte dessa proteção aqui de disco. Gente, se você não tem intimidade com esse equipamento, se você não tem prática, nunca utilizou, só viu alguém utilizando, não vai se aventurar a cortar madeira com esse equipamento sem alguém que conhece o equipamento para poder te dar apoio. Então, primeiro você tem que aprender como funciona, como que tem que operar esse equipamento, para depois então começar a utilizar. E sempre que for utilizar equipamento de corte, utilizar óculos de proteção, principalmente óculos de proteção e luvas. Nunca corte sem utilizar um óculos de proteção. Observe que assim que termina o corte na madeira, a proteção volta para o lugar dela, então o disco fica protegido. Mesmo que encostar, ele está protegido. Agora eu vou mostrar como que é cortar com a serra mármore, cortar madeira com a serra mármore. Então já sabemos que o disco fica do lado do operador, vamos manter o corpo mais longe, mais afastado da máquina o possível, para não causar acidente. Observe, sempre encostar primeiro para depois, assim, para depois começar o corte, nunca de lá para cá, porque como o giro da máquina nesse sentido, ele vem no operador. Então nunca assim, sempre nesse sentido, para poder fazer um corte com segurança. O corte fica perfeito, porém é muito mais perigoso do que a serra circular. Tem que tomar muito cuidado, já aconteceu muitos acidentes com esse tipo de equipamento. Para cortar a madeira num outro sentido,
no sentido linear, também é muito perigoso. O ideal é prender a madeira a ser cortada em uma mesa de trabalho para depois iniciar o corte. Sempre nesse sentido, nunca assim, ó, assim nunca, porque pode causar acidente, a chance de eu causar acidente é muito maior. Então sempre nesse sentido aqui, ó, apoia a mesa e começa o corte. E aí segurar a mão bem firme no equipamento para ela não trancar no meio do corte. Agora eu vou mostrar mais uma opção de corte com a serra mármore, que é com o disco abrasivo, que é para corte de ferro, esse disco aqui, ó. Porém, a furação desse disco é de diâmetro diferente do eixo da máquina, então tem que colocar o disco e centrar, tem que centralizar ele para não ficar fora de centro, porque se ficar fora de centro, a máquina vai começar a vibrar e o disco vai se romper, vai partir o disco, porque a velocidade dessa máquina é muito maior do que a máquina que é apropriada para cortar ferro. Então pode ser cortado ferro, mas também tem que ter muito cuidado. Observe que eu fiz a instalação do disco com o fio de eletricidade desligado. Agora que eu vou fazer aqui a conexão do cabo da máquina na tomada. Então sempre fazer dessa forma. E principalmente nesse corte de ferro, utilizar óculos de segurança. Muito obrigado por ter acompanhado esse conteúdo até o final. E se você gostou desse conteúdo, já deixe sua aprovação aqui em forma de like. Gostaria também de pedir para você deixar seu comentário de qual cidade, de qual país você está nos acompanhando. Muito obrigado e até a próxima aula.